Vamos agora fazer a análise transitória do oscilador mostrado na tela, que já foi previamente desenhado. Como vocês podem ver, uma malha RC é carregada com a tensão de saturação do op-amp, ao mesmo tempo que esse divisor de tensão amostra essa tensão aqui no comparador. Quando o nível de tensão no capacitor chega a um determinado nível, determinado pelo divisor de tensão, a tensão de saturação do op-amp inverte, carregando para o outro lado o capacitor e dessa forma produzindo uma onda quadrada nesse ponto 1 do op-amp. Então, para iniciarmos a análise, vamos em análise setup, clicamos em transiente, já definimos uns valores aqui. O final time é por volta de 2 segundos e step selling de 2 milissegundos. Damos um OK e mandamos simular. Podemos voltar agora no esquemático e colocar o voltímetro na saída e teremos lá a nossa onda quadrada. Como pode ser visto, o tempo de 2 segundos engloba diversos ciclos do oscilador. Então podemos voltar aqui na análise e diminuir esse tempo. Podemos colocar, por exemplo, 1 segundo. Para diminuir metade dos ciclos mostrados previamente. Note que com o voltímetro aqui, quando voltarmos para o probe, o gráfico será atualizado automaticamente. Também é interessante notar que existe um período no qual o oscilador está carregando o capacitor e só depois desse período que o oscilador oscila, por assim dizer. Então essa parte aqui não é interessante para nós. Então podemos voltar aqui na análise transitória e escrever no print delay em 0.4 segundos, por exemplo. Vamos simular novamente. E lá está, começando em 400 milissegundos e terminando em 1 segundo. Notem que o gráfico apresenta um grid de fundo que às vezes pode dificultar a visualização. Nesse caso, podemos clicar 2 vezes sobre o eixo X, abrirá essa janela e tem opções sobre o grid. Podemos vir aqui, mudar o tipo do grid ou simplesmente retirar, tanto no eixo X quanto no eixo Y, para facilitar a nossa visão da onda quadrada. Clicando sobre o eixo Y, podemos mudar a faixa de visão. Podemos colocar, por exemplo, de menos 20 volts até 20 volts para ter uma visualização melhor para a onda quadrada. Também temos comandos de zoom aqui no probe. Podemos, por exemplo, fazer zoom em uma determinada área. Pronto. Ou retornar à posição inicial fazendo zoom fit. Outra análise importante que o probe pode fazer seria traçar o Fourier. Então podemos vir aqui em Trace e Fourier. Ele vai pegar essa onda quadrada que está mostrada na tela e vai fazer a análise de Fourier. Então temos aqui as diversas frequências daquela onda quadrada. Podemos vir aqui para visualizar melhor, colocar até 100 Hz, por exemplo. Podemos ver aqui a primeira harmônica do circuito. Se clicarmos esses botões, eles nos auxiliam a colocar o cursor em determinados pontos chaves das ondas. Por exemplo, clicando sobre esse ícone, cursor max, automaticamente o cursor irá para o ponto máximo do gráfico, que é ali. E está marcando 26 Hz, que seria a frequência da nossa onda quadrada. Temos outras opções também, como o ponto mínimo, ou pontos máximos e pontos mínimos. Se desejarmos marcar um ponto no gráfico, temos essa opção aqui, Mark Label, que quando clicado,
o ponto é automaticamente escrito sobre a tela. Então podemos vir aqui também, pegar um outro pico, que pode ser esse pico aqui mais alto, e colocar também outro ponto. Vamos agora fazer a análise de Fourier em cima da tensão do capacitor. Então vimos aqui, movemos o voltímetro para cá e voltamos ao probe. Essa é a tensão sobre o capacitor. Para enxergar o espectro de frequências, além do trace, também podemos clicar aqui, FFT, e temos aí o espectro de frequências do sinal sobre o capacitor. Se quisermos que a análise de Fourier apareça no arquivo de saída, devemos voltar aqui no análise setup, em transiente, e habilitar Fourier. A frequência central deve ser ajustada de tal modo que seja a frequência da onda. No caso do nosso circuito, era 26,667 Hz. Lembrando que o Spice só aceita ponto. Aqui colocamos o número de harmônicas. Vamos colocar, por exemplo, 10. E as variáveis de saída. Vamos, por exemplo, colocar a corrente I no capacitor. I e C2. E damos um OK. Fechamos e mandamos simular. Pronto. Agora é só checar o arquivo de saída. Provavelmente ele terá os pontos da análise de Fourier. Aqui, ó. Fourier Components of Transient Response, a corrente de IC2. Ela possui uma componente DC que foi calculada aqui, e aqui para todas as frequências múltiplas ele calcula o componente Fourier. Além de calcular a distorção harmônica total, que nesse caso é de quase 50%.